Boa noite, todas, todos e todes. Estamos muito felizes em dar início ao primeiro ciclo formativo, um momento de abertura e de conexão com os nossos públicos. Eu vou iniciar fazendo uma breve autodescrição. Eu sou a Bruna, uma mulher branca de cabelos curtos e castanhos. Estou usando uma blusa preta, brinco de madeira e batom vermelho. Atrás de mim pode-se ver uma estante com livros, alguns quadros e objetos como canetas e lápis numa parede de fundo branco. Com isso eu encerro a minha autodescrição. Nós somos o Programa Educativo do Museu Nacional da República, um projeto proposto, pensado e desenhado a várias mãos, realizado pela TUI Arte Produção e acolhido pelo Museu Nacional da República aqui em Brasília. O projeto é financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. A nossa proposta é realizar um conjunto de atividades públicas de formação e de mediação cultural, contribuindo com a acessibilidade do Museu Nacional da República aos diversos públicos. Com essas ações, a gente busca fortalecer e consolidar a sua missão educativa. Nesse momento impossível que estamos vivendo, o Educativa, que antes foi imaginado como um projeto que aconteceria na proximidade entre os corpos dos públicos e das mediadoras, se viu diante de novas urgências e do agravamento de urgências que já nos atravessavam. Iniciamos aqui as ações dentro das nossas casas, em meio digital, tão longe, tão perto. É também para ajudar a abrir caminhos nessa travessia que recebemos muito honradas o nosso primeiro convidado, Ailton Krenak. Eu convido todas a se inscreverem no nosso canal no YouTube e nas outras redes, onde vocês vão poder acompanhar nossas ações ao longo dos próximos meses, e no Facebook e no Instagram, que é Educativa Museu Nacional. A nossa equipe de mediação vai receber e vai organizar as perguntas e questões trazidas por vocês, que vão ser levadas ao Ailton ao longo dos blocos da conversa de hoje aqui no bate-papo do YouTube. Eu agradeço imensamente a presença de vocês e eu passo a palavra à diretora do Museu Nacional da República, Sara Sailet, e depois para a nossa coordenadora pedagógica, Viviane Pinto. Boa noite. Meu nome é Sara, eu também vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou mulher, eu tenho a pele branca, os cabelos loiros, de comprimento um pouco abaixo da altura dos ombros. Eu estou isolada hoje numa sala aqui do Museu Nacional da República, em Brasília, e tenho ao fundo uma pintura colorida, bem grande, que ocupa quase toda a parede. E eu quero dizer que, primeiramente, expressar a nossa solidariedade a todos aqueles que estão sofrendo mais com a pandemia e todas essas perdas que estamos vivendo, e expressar também a solidariedade aos povos indígenas originários que, pela sua luta e resistência histórica, e dizer que estamos muito honradas e com profunda alegria que recebemos hoje Ailton Krenak no programa educativo. Né? O museu encontra-se fechado para atendimento presencial ao público, mas nós estamos procurando nos manter ativos em nossa função social através dos programas educativos que vêm fazendo atividades em meios virtuais. E hoje se inicia esse ciclo formativo, né, com o nosso primeiro convidado, e eu só quero externar o nosso agradecimento pela presença de Ailton Krenak. Boa noite. Obrigada, Sara. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa iniciar o primeiro ciclo do Programa Educativa do Museu Nacional. Para quem não me vê, eu me chamo Viviane, eu sou mulher branca, de cabelos castanhos enrolados na altura do pescoço, uso brincos, um batom vermelho e uma blusa preta, tenho ao fundo um armário branco, e assim eu encerro minha breve autodescrição.
Eu vou apresentar brevemente o nosso programa, que conta com diferentes ações de mediação cultural, como webinários, rodas de leitura, oficinas, vídeos, materiais educativos e uma publicação digital. Com as ações de mediação, nos interessa promover conversas, produzir conhecimentos e partilhar saberes em torno de diferentes assuntos. Nós partimos de reflexões sobre o papel da arte, do museu e dos educativos nesse momento em que vivemos, de tantos desafios, para abordar questões de patrimônio, cultura digital, meio ambiente e de saúde. Nosso trabalho é fruto de um processo coletivo de pesquisa, prática documentária e produção de conhecimentos, enquanto método de trabalho da mediação cultural. Nesse processo, nós entendemos a importância de ter a natureza e as plantas, mais especificamente, como eixo para pensar e propor nossas ações. Por isso, é com muita honra e alegria que temos Ailton Krenak abrindo o nosso ciclo formativo, nos fazendo pensar o tanto que podemos aprender com a natureza. Eu aproveito para agradecer a todos os convidados inspiradores que estão compondo a programação. Nas próximas semanas receberemos Gisele Beigelman, Mercedes Bustamantes, Jorge Mena Barreto, Alejandro Ceballos. Por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem a educativa acontecer, as mediadoras, aos formadores, às produtoras, aos comunicadores, às intérpretes de Libras. Agradeço também a quem está nos acompanhando nas redes sociais. Nós estamos com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube e vamos receber questões e comentários pelo chat e repassar para o nosso convidado. Então, participem. Eu desejo uma ótima conversa e passo a palavra para os nossos mediadores. Obrigada. Bom, boa noite. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Vivi. Obrigado, Bruna. Obrigado, Sara. Eu também vou começar fazendo uma breve autodescrição. Meu nome é Vitor, para quem não me vê. Eu sou um homem branco, de cabelos pretos, curtos, barba preta também, óculos. Estou usando uma camiseta preta. E ao meu fundo tem, além de uma estante com livros, uma parede branca e uma gravura do líder Tupac Amaru II. Bom, diante do desafio de refletir sobre os temas da pandemia, da humanidade e da natureza, são temas do ciclo formativo que se inicia hoje, do programa educativo do Museu Nacional da República. Hoje o nosso webinário de abertura conta com o pensador Ailton Krenak, na difícil tarefa de discutir a experiência de mudança nas nossas formas de contato com a Terra. Prepare-se, então, para uma experiência de fricção com a vida, como maneira de não vivermos no piloto automático, mas sim abertos ao que podemos aprender com a natureza, aos caminhos para a construção de uma forma de estar no mundo mais alinhada à cultura do bem viver, e vamos pensar quais questões estéticas, cognitivas e políticas a pandemia nos apresenta para essa tarefa. Boa noite a todos. Meu nome é Lua Cavalcante, sou mediadora aqui do programa Educativa. É um prazer compor essa mesa. Eu vou iniciar a minha fala fazendo também uma breve autodescrição. Para aqueles que não me veem, eu sou uma mulher branca com deficiência, tenho cabelo castanho, cacheado, preso lateralmente, tenho olhos também castanhos, uso óculos, um colar e uma blusa preta. Tenho algumas tatuagens nos braços e uso alguns anéis. Atrás de mim tem 2 portas e uma estante de livros amarela com alguns enfeites. E eu encerro aqui a minha descrição. Eu peço a bênção de todas as mestras e mestres que habitam e habitaram essa terra, conhecida como Brasil. E peço licença para abrir essa roda que me é tão estimada e tão sagrada, apresentando a Ailton Krenak com um pequeno texto elaborado a partir de alguns relatos de memórias do Ailton que a gente encontrou online. Ailton Krenak, filho de Neném e Nezita, nascido no córrego Itabeirinha, na bacia do Rio Atu, ou Rio Doce. Rio que abriga parte de suas memórias de infância, de aventuras e brincadeiras junto a seus primos.
Memórias de passar peneira, andar em balaio no lombo de burro, ficar enfiando cana na engenhoca com medo de puxar a mão lá para dentro. Memórias dos tios pegando as vasilhas de garapa para fazer melado. Memória do cheiro de cana moída, de café, da natureza mudando em cada época do ano. Natureza essa que era suporte para a vida, mas também era a égua que seu irmão ganhara na infância. Natureza que certa vez deu um coice na boca do estômago de Ailton, ensinando muito mais do que alguns anos de escola. Assim, Ailton seguia brincando com os primos nas margens do rio Atu, aprendendo a tatear o mundo, a terra, sentindo o cheiro do mato e dos bichos. Por volta dos 11 anos de idade, Ailton começou a perceber a ocupação violenta da colonização, a observar carretas e caminhões entrando na região da floresta, matando e levando toras impressionantes de madeira. Ele olhava aquela violência e ficava com uma vontade enorme de tombar aqueles caminhões e jogá-los dentro do rio. Hoje, Ailton é ativista indígena da etnia Krenak, professor doutor honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora, é jornalista e escritor de vários livros. Além de tudo isso, Ailton vem nos contemplando com uma série de conversas oxigenadoras durante a pandemia, se tornando um grande entendedor das lives. É com imensa alegria que eu passo a palavra para Ailton, que também é sabedoria manifestada em humanidade. Bem-vindo, Ailton. Eu vou somente pedir para que você inicie a sua fala, fazendo também a sua breve autodescrição. É isso. Muito obrigada. Maravilha. Boa noite a todos, todas, todos, todo mundo que estiver ao nosso redor. E eu sou aqui nesse espaço que eu estou aqui, um corpo moreno, com o cabelo já cobrindo as orelhas e uma bandana, uma faixa amarrada na minha cabeça, que eu gosto de prender meu cabelo com essa faixa. A faixa tem quase a mesma cor da minha camisa, que é um cinza de camuflagem. Ao fundo tem um painel de madeira, a minha esquerda tem um painel de madeira, a minha direita tem umas plantinhas aqui, um verde aqui, um jardinzinho. E eu estou muito feliz de estar com vocês, espero que a gente tenha um bom encontro. Com isso, você pode iniciar a sua fala também, Ailton. Feita essa descrição, eu queria compartilhar com vocês agora o cheiro de cana no tacho, aquele cheiro de cana que antes de virar melado, antes de virar rapadura, porque vocês me deram esse presente de lembrar esse cheiro de cana moendo. E é muito interessante porque isso nos chama um sentido que todos nós temos, que é o olfato, né? Cheiro. Dizem que o cheiro é uma memória tão poderosa de nos acessar instantes de experiência vivida ao longo da nossa vida, que alguém com 80, 90 anos pode revisitar um instante da sua história de vida, experimentando o aroma de um café, por exemplo, um bolo saindo do forno, ou um melado no engenho de cana, né? E é tão maravilhoso isso, porque abre uma perspectiva sensível para nós pensarmos sobre essa oportunidade do programa Educativa do Museu Nacional proporcionar essas conversas em torno do tempo em que nós estamos vivendo e dos desafios que todos nós sabemos que temos pela frente. Um pela frente que começa aqui e agora. Ele não está num lugar fora desse momento, ele está aqui, está no nosso meio. Esse para frente é aqui e agora. Desde que nós fomos surpreendidos com uma ordem de reclusão, nós deveríamos ficar
todos confinados, e isso mudou profundamente a rotina de todas as famílias. Eu fico imaginando para uma família que mandava 3 meninos de manhã cedo para uma escola e que os pais só encontravam esses meninos de novo no fim da tarde ou, quem sabe, à noite, quando os pais voltavam dos seus afazeres e os meninos eram apanhados na porta de um colégio ou eram trazidos antes um pouco dos pais chegarem em casa. Esse era um programa, né, gente? Um programa para milhões de pessoas, para milhões de famílias. Quando nós pensamos que no nosso país tem uma população estimada em 200 e tantos milhões de pessoas, vamos imaginar que pelo menos umas 60 milhões dessas pessoas se constituía exatamente de gente que saía de casa de manhã cedo para ir para a escola e que depois do almoço ou bem no final da tarde voltavam para casa. Foi esse programa que todo mundo experimentou com a urbanização crescente da vida no nosso país, ao ponto de, em algumas regiões como o Tocantins, né, o Amazonas, Pará, os meninos saíam de canoa ou de qualquer outro meio de transporte e se deslocavam também das suas aldeias para ir para uma escola que era longe de casa. E talvez eu tenha a oportunidade de falar sobre a experiência das escolas indígenas que experimentam outro contexto, mas agora eu estou pensando na nossa rede pública, as escolas espalhadas pelo país afora, que, a despeito de todas as mazelas, a gente conseguiu constituir redes de escolas públicas pelo país inteiro. Eu fico muito feliz quando ressalta que nós temos o SUS, né, um sistema universal da saúde, e que se diferencia de outros equipamentos existentes em outros países. Eu fico orgulhoso da gente ter conseguido produzir uma experiência social como essa. Mas eu também observo que a gente produziu uma outra experiência social na esteira dessa urbanização, que foi botar a escola nos municípios, espalhar a escola pelos municípios brasileiros, com uma certa disposição desses equipamentos, sendo que é raro um município que vai se manifestar dizendo que lá não tem uma escola, né? O que significa isso? Significa uma infraestrutura instalada pelo país afora e que estava muito associada a um modelo, a um modo de funcionamento das famílias. As famílias podiam constituir compromissos, em alguns casos o pai e a mãe saem para trabalhar, em outros casos uma casa onde a família, quem é a chefe da família é a mulher, essa mulher tinha mais ainda a urgência de ir trabalhar. E essas crianças, quando muito pequenininhas, iam para uma creche, mas quando estavam em idade já de alfabetização, né, no ensino fundamental, eles eram deixados numa escola municipal, numa escola estadual, e isso criou um programa que se associa também com o mundo do trabalho. Então, assim, tem trabalho? Está todo mundo indo trabalhar? Então está todo mundo indo também estudar, indo para a escola. A suspensão desse desenho, a suspensão desse programa, ela impactou profundamente a vida de todos os brasileiros. Eu estou curioso de conhecer algum estudo, já que o IBGE está impedido de fazer o censo esse ano, pelo menos ele teve suspenso a dotação orçamentária para executar esse censo, mas eu estava muito interessado em saber se essa gente toda vai voltar para a escola depois, ou se essa parada brusca ela vai fazer um rearranjo na perspectiva também dessas pessoas que já mencionei, que são famílias espalhadas pelo país inteiro, mas principalmente aqueles que têm já uma inserção na vida urbana e que trabalham no comércio, trabalham na indústria, trabalham em vários outros ofícios, mas que implica os pais botar os filhos em algum lugar
Em algum momento do meu comentário, eu já falei que é um depósito de criança. Então, no final da década de 90, virando para o século XXI, se configurou muito bem, nos últimos 20 anos, se configurou muito bem uma realidade dramática no nosso país. Aquela manifestação dos jovens há 3, 4 anos atrás, quando os secundaristas decidiram que iam deixar de comparecer à escola e iam denunciar a péssima orientação do ensino em toda a rede e do abandono também do ponto de vista físico dos equipamentos, né? Escola com caixa d'água podre, equipamentos tudo detonado, aquela estrutura abandonada e um desprezo social por aquele lugar que ficou instituído como lugar da educação, gente. Quando alguém que não é muito especialista no ramo fala educação, ele pensa num lugar que tem salas de aula e que tem professores, que tem merendeiras, que tem assistentes e que recebe um mundo de crianças de várias idades, mas principalmente um componente muito expressivo de aqueles que estão entre 5 e 11, 12 anos de idade, sendo que uma boa parte desses camaradas, quando eles estão com 12, 13 anos de idade, se eles forem de famílias pobres, eles já deram no pé dessa sala de aula e estão procurando outra coisa para fazer na vida. Mas a questão dramática é que esse polo, casa e escola, eles se constituíram num suporte da experiência da organização de vida das pessoas, sejam elas famílias idealizadas, família ideal, sejam elas famílias precarizadas, eles tinham que largar essas crianças em algum lugar para que o pai ou a mãe ou a tutora dessas crianças pudesse ir ganhar o pão em algum lugar. Algumas dessas pessoas que deixavam as crianças em escolas saíam de carro de manhã para o trabalho e podiam deixar os filhos na escola. Quer dizer, é alguém que tem algum recurso. Agora, ele que tem algum recurso e aquela mãe que largava 3 numa creche e não tinha recurso nenhum, estão todos vivendo a mesma experiência dramática. O que fazer com esses meninos dentro de casa? Se esses meninos estão num apartamento, vocês já imaginaram o que acontece, né? O estresse que acontece. Se esses meninos estão numa casa, no chão, que tem algum quintal, tem um pouco mais de mobilidade. Mas é dramática a situação dessas pessoas e eu não escutei ninguém do campo da educação fazer uma reflexão sobre o que vai acontecer se tiver alguma coisa para acontecer amanhã, o que vai ser esse acontecimento? Como nós estamos nos preparando para o dia seguinte, digamos assim? O campo da pedagogia, né, o campo da gestão escolar, a gestão da coisa da educação, quem é que está refletindo sobre isso com seriedade, com responsabilidade acerca da situação dessas pessoas todas, dos pais, dos filhos, de todo mundo, da dramática situação dessa multidão de pessoas que imaginariamente é a clientela da escola, da educação. Educação. Eu tenho refletido sobre esse tema da educação nos últimos, talvez, 30 anos, engajando, inclusive, em iniciativas como ir fazer em Brasília mesmo, junto com o GDF, com o governo aí da capital, os programas que promoviam situações de visitação às escolas e convocatória para as escolas participarem de programas educativos, onde, por exemplo, a gente levou uma experiência junto com o Museu do Índio, né, e o Memorial dos Povos Indígenas também, esse equipamento bem instalado aí no plano piloto,
onde nós fizemos exposições temáticas, e uma exposição muito interessante, que já tem mais de 20 anos que esse desenho, né, que esse projeto expositivo e que os materiais que são utilizados configuram uma narrativa sobre o Brasil, sobre nós, sobre os ecossistemas brasileiros, e que tem o título de Séculos Indígenas. Séculos Indígenas vocês podem acessar, se vocês procurarem na web, vocês vão achar lá, Séculos Indígenas. Provavelmente vocês vão ver uma série de exposições que aconteceu na PUC em Porto Alegre, que aconteceu na PUC em São Paulo, que aconteceu em universidades espalhadas pelo país, inclusive lá na Paraíba. Essa exposição viajou até a Paraíba. Os artistas produziram uma imensa jiboia, uma serpente grande, cheia de provocação para que as crianças se interessassem por passar dentro daquela cobra grande, e dentro de um percurso que eles faziam, eles iam entrando em contato com informações e com outras experiências sensoriais sobre ecossistemas, sobre o Cerrado, a Mata Atlântica, sobre a sensação de estar mexendo com água, de estar entrando em contato com outros experimentos que não fosse só esse de ouvir uma mensagem, assistir uma aula, mas experimentar no corpo. Então, essa coisa de experimentar no corpo, como foi mencionado que o menino, né, o Curumim Krenak, já gostava de passar balaio dentro do córrego, e dessa experiência de fricção com o que a gente chama de natureza, seja a água, as plantas, os bichos e tudo, isso sempre me provocou como uma potência e uma possibilidade de ser compartilhada também com outras pessoas, inclusive de outras culturas. Eu sempre achei o potencial disso transcendente. Ele é intercultural, digamos assim. Ele não precisa ser percebido só como uma prática restrita à cultura de povos indígenas, de povos originários, de gente que vive, digamos, uma rotina e um cotidiano de privilegiada relação com a natureza. E pode parecer escandaloso que a gente tenha chegado a se constituir numa humanidade onde ficar colado na natureza é um privilégio. Se ficar colado na natureza é um privilégio, então a gente deveria olhar para o outro lado e ver quanto foi que a gente descolou dessa tal de natureza a ponto da gente adoecer. Adoecer do ponto de vista, inclusive, cognitivo, né? Porque é quando você não consegue mais saber o que você está fazendo no mundo. Como que nós vamos imaginar a educação no mundo adulto? Como que um mundo adulto vai proporcionar alguma experiência educativa para as crianças que estão vindo, se o mundo adulto está alienado da terra, está alienado de si? Se ele está experimentando essa sensação assim de robô circulando por aí, como é que ele vai afetar-se, como é que ele vai provocar uma ligação vital com o sentido de preparar as pessoas que estão desembarcando aqui na nave, ou embarcando, como proceder? Como proceder? Num dia desses, falando numa oportunidade assim, de comunicando publicamente aqui na internet, eu lembrei daquela situação da comissária, que quando você senta dentro do avião, ela aparece ali na frente e diz, olha, aperta o cinto e tal, e vai cair uma máscara dali de cima, primeiro você põe ela em você. Não tente fazer nenhum salvamento aí ao seu redor. Não vai botar ele na criança, nem ninguém, não. Primeiro, você. Depois que você tiver se instalado com a máscara, aí você pode ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu pensei, nossa, mas que coisa egoísta. Ela está incentivando a pessoa a salvar-se a si mesmo, né, ao invés de socorrer quem está ao lado, já que nós estamos numa situação de acidente.
Eu refleti bem sobre a importância desse aparente erro. Parece que é um erro, né? Parece que é um erro, sei lá, afetivo, um erro moral, você não socorrer alguém que está ao seu lado antes de você se proteger. Mas a verdade é que a vida é tão maravilhosa que ela fica o tempo inteiro nos ensinando e dando a oportunidade de a gente mudar nossas perspectivas. Eu entendo perfeitamente a importância de, primeiro, a gente se proteger também nesse campo que nós estamos falando agora, que seria como nós vamos nos preparar e como vamos preparar esses milhões de meninos e meninas para que eles possam ser capazes de decifrar o tempo que está pela frente sem despertar para um outro sentido da vida. Um outro sentido da vida. Porque é que nós experimentamos como razão ocidental, de preparar gerações e gerações para embarcar numa viagem predestinada, que é aquela coisa do Fordismo, da produção em série, né? O que, inclusive, implicou na gente produzir gente em série também, né? Nós temos, a cada período longo, a gente produz uma constelação de figuras que são todas repetidas, né? No final da década de 80, eu entrei em contato com aquela ideia dos jovens IUP. Os jovens IUP, então era assim, aquilo lá era uma modelagem, né? Então tinha aquele monte de carinha que já saía pronto para inventar um Facebook, ir para o Vale do Silício, inventar a Microsoft. Quer dizer, eles pareciam uns exossetes soltos no espaço. Já estava tudo pronto. O que nos dá muito a ideia de que nós realmente estamos habituados, desde o século XX, a projetar um pacote de mundo para uma geração depois da nossa, às vezes até 2 gerações depois da nossa. Então, nós estamos roubando o futuro dessas pessoas. Nós não estamos deixando alguém ser. Ele já entra no pacote. É o mundo a delivery. É isso que eu digo. Nós estamos vivendo agora esse mundo a delivery que a gente já recebeu. E esse que nós estamos empacotando agora, gente? Quem é que vai abrir ele depois? Alguém encomendou ele ou a gente está aqui, no maior voluntarismo, inventando um mundo para os outros? Isso tem tudo a ver com a história do põe a máscara, proteja-se, respira, saiba onde você está, se localize, olhe para os lados. Olhar para os lados agora é perguntar onde vão esses milhões de meninos e meninas, que a maioria deles estão tão chocados, estão tão abismados, que eles simplesmente podem chegar à conclusão de que não estão mais afins de empacotar mundo para quem vem depois deles. E que queiram botar em questão esse mesmo, esse que nós estamos agora pisando nele. Aquela jovem lá na Europa, a Greta, né? Greta Thunberg, a Greta, ela decidiu ela mesma botar o equipamento dela e falar: eu não vou na escola hoje. Era uma sexta-feira, e depois virou a quinta e a sexta, e depois ela chamou o pessoal para não ir na escola mesmo. E botar em questão o mundo adulto, esses empacotadores de futuro. Mas peraí, o mundo adulto está acabando com a vida e quer que a gente continue reproduzindo esse mesmo mundo. Nós não vamos colaborar para reproduzir o mesmo mundo, porque esse mesmo mundo está estragado. Se nós entendemos que tem uma mensagem profunda na escolha das crianças, dos jovens, dizendo que esse mundo não dá, a gente tem que parar de empurrar eles para um lugar chamado escola. Principalmente que esse lugar é o lugar de reprodução fordista do pacote de pessoas que já vem totalmente programada para executar esse pacote que ainda não teve interrupção, gente.
Porque depois do ZIUP vieram aqueles outros. Na virada da década de 90, virando para o século XXI, veio uma outra configuração muito mais ampliada, que é a dos jovens querendo fazer MBA. Os MBA. Teve um tempo que quando um sujeitinho levantava a mãozinha e falava que era MBA de não sei onde, aquilo era até curioso. Só que depois virou uma desgraça, é uma peste de MBA para todo lado. Então, assim, antes da Covid, já tinha uma outra peste andando por aí, que era o MBA. Né? Os caras arrancavam os cabelos para ir para a Alemanha, para ir para o Canadá, para ir para os Estados Unidos, para ser aceito fora daqui, dessa aldeia que eles vivem, porque eles tinham que pegar um crachá em algum lugar do mundo para dizer que eles podiam ser o CEO de alguma corporação espertalhona que anda por aí predando o planeta. Então, essa geração de jovens que, além da sua formação, da sua graduação e da sua especialização, eles também precisavam buscar um certificado, uma espécie de ISO, eles tinham que buscar um ISO, né, que certificava que ele estava totalmente ok. Para quê? Para quê? Eles estavam ok para o mercado. Então, assim, é uma customização. Além de a gente empurrar os meninos para tal da escola, a gente depois de customizado, a gente ainda dá um carimbo neles para que eles fiquem atestados como um sujeito produzido para a fome do mercado, a fúria do mercado. Eu me lembro que, há 10 anos atrás, os jornalistas, comentaristas econômicos, principalmente, costumavam abrir o Jornal da Manhã, 6 horas da manhã, dizendo: o mercado está nervoso. Quando eles estavam a fim de apavorar as pessoas e de deixar as pessoas o dia inteiro caducas, sem saber o que fazer, eles começavam com esse refrão: o mercado está nervoso. O cara do jornal falava isso, e essa reprodução dessa mensagem subliminar do mercado está nervoso, nem importava se você sabe lá que mercado é esse, entendeu? É uma ficção, mas você falava isso. Da mesma maneira que a pretexto de derrubar uma presidente da República, diziam que o PIB estava baixinho ou pequeno. Então, assim, são mensagens que o mercado, essa abstração que é o mercado, produz, reproduz, e nós acabamos sendo moldurados, nós acabamos sendo configurados por essa mensagem sem origem, como se ela fosse um imenso fake news, só que ela tem um efeito tão real que ele configura uma sociedade, configura uma comunidade. No caso, vamos imaginar os brasileiros como uma comunidade, tá bom? Com todas as suas desigualdades, mas ela tem em comum alguns procedimentos, e um deles é mandar, por obrigação legal, as crianças para um lugar chamado escola. Se os pais não fizerem isso, eles podem ser responsabilizados, porque tem uma lei que obriga a botar os meninos na escola. Então, todo esse duto que nos direciona dessa maneira, ele tem sido questionado por uma outra perspectiva, que é: e a vida? E viver? A gente só existe para produzir? Só tem sentido ficar vivo se você está produzindo alguma coisa? A não ser o italiano lá, o Domenico Di Masi, que andou dizendo que o ócio criativo não era crime. A maior parte da legislação dos países do terceiro mundo diz que ócio é vagabundagem, vadiagem, e é crime. Então, sugere que o único tipo de gente que pode ter ócio é rico. Né? Rico fica à toa e é ócio. Pobre fica à toa e é vagabundagem. Então, a gente tem que pôr em questão todos esses paradigmas que foram instituídos para que a gente seja obrigado
a enfiar nossos filhos num depósito de criança chamado escola. Botar em questão qual a integridade de uma ação de Estado, de uma política pública que obriga as famílias a entregar seus filhos para um sistema de reprodução de mão de obra escalonada. Porque tem gente que vai ser caixa de supermercado, que vai ser carregador de coisa, e tem gente que vai ser gerente de banco. E tem outros que vão ser o gerente da Vale do Rio Doce, que vai ser chefes do agro pop, que vão ser os gerentes de toda a parada capitalista que toca a música de o mercado amanheceu nervoso. Então, assim, toda vez que eles tocam essa música, o mercado está nervoso, a chibata roda e os pobres têm que mandar os filhos para a escola, porque o mercado está precisando de mão de obra barata. Então, a gente tem que botar em questão esse lema tão valorizado pelo pensamento médio. Nesse caso, eu não estou falando pensamento medíocre, não. Eu estou falando pensamento médio, que é melhor do que o medíocre. Mas o que ele quer? Ele quer reproduzir essa sociedade desigual, mesmo sofrendo. Está sofrendo, mas quer reproduzir essa coisa. Reproduzir uma sociedade desigual que não dá possibilidade de nenhuma outra configuração a não ser produzir mão de obra para mercado. Para esse mercado que vive nervoso, querendo comer a gente como se fosse uma entidade assim, monstrenga, que come gente, né? E diziam que os povos ameríndios, lá no período, digamos, 800, antes de os espanhóis e os ingleses chegar pelas Américas, tinham práticas de rituais de doar um sujeito para que a natureza fosse próspera e compassiva com os humanos. Ora, vocês ficam escandalizados com isso? Isso acontecia de vez em quando com uma pessoa totalmente encaixada naquele universo cultural que achava que era um privilégio. Agora, isso é feito com milhões de pessoas que são jogados na boca do mercado para ele comer todo dia e a gente acha que é o maior barato, né? Então, assim, ser jogado em condições desumanas, viver atolado nas beiras do esgoto, e tem um presidente da República que diz que a gente entra no esgoto, sai do esgoto, que nós somos incríveis, que a gente nem pega doença. Então, assim, essas narrativas delinquentes que tentam anular a nossa capacidade sensorial de observar o mundo, de nos afetar com o mundo e de nos separar de uma perspectiva do que a gente poderia pensar que é o bem viver. Bem viver. Outro dia eu alertei, eu falei, gente, olha, não é viver bem, é bem viver. Como a expressão teve origem no idioma nativo que pega os Andes, mas principalmente Bolívia, Colômbia, Peru, que é o quechua, e a palavra é sumac calçai. Sumac calçai, se for traduzir literalmente, gente, não dá em bem viver. É uma transliteração. Aquelas coisas dos irmãos Campos. É uma tradução, mas não é uma tradução linguística, é uma tradução da ideia. Bem viver. Não é viver bem. Aí eu estava alertando dizendo, essa tradução do quechua para o espanhol, que deu em bem viver, e depois do espanhol para o português, que deu em bem viver, vai acabar virando bom vivant. Então, daqui a pouco vai ter um monte de cara, né, que estão por aí ensinando como ser um bom vivant. Bom vivant é pilantragem. Bom vivant é você dar um golpe em todo mundo e andar por aí surfando na miséria alheia. Bem viver, gente, não pode ser confundido com a ideia de viver bem. Viver bem, o cara vive bem, e muitas vezes à custa dos outros, né? Você monta um negócio, bota todo mundo para trabalhar,
pega a mais-valia para você, bota os caras para viver ferrados e você vai morar numa cobertura em Ipanema, em algum lugar legal. De repente você vai para Dubai também. Porque agora é tudo home office, né? Então eles podem ficar em Dubai manipulando os escravos aqui na América do Sul. Deve ter muito espertalhão fazendo isso. Então, isso não é bem viver. Isso é viver bem, à custa dos outros. Parece que se a gente fosse ver o etimológico de bem viver, a gente ia entender que ele é sempre à custa de alguém. É impossível viver bem se não for à custa de alguém. Mas quando você vai lá na origem do sumac calçai, é exatamente você ter só o que você necessita a cada momento. Só o que você necessita. Então, se você, por exemplo, for pegar água e você consumir uma caneca de água, você não pega um balde, você pega uma caneca. Se você vai comer, se você vai buscar na natureza mesmo, sem seu cultivo, os frutos da natureza, você vai colher em cada estação do ano o que tem e aprender a comer o que tem. É diferente de um sujeito que chega na gôndola do supermercado e pega tudo, ele pega até tâmara, mas aqui não tem tâmara. De onde esse cara pegou uma tâmara? Ah, veio lá do norte da África. E aquele queijinho de búfala? Sei lá, veio lá de Marajó. Então, assim, ou veio de outro lugar onde tem búfalos. Então, assim, essa liberalidade do capitalismo, né? Vai ver que é por isso que o liberalismo adora uma sacanagem capitalista. Essa liberalidade do capitalismo é assim: você pode comer o que você quiser desde que você tenha dinheiro. O sumac calçai não tem esse papo de dinheiro. Você não compra, a natureza ela não transige nesses termos. Com a natureza, você vai ter que estabelecer uma relação onde você reconhece o lugar que você tem nesse universo, que os nossos parentes chamam de Pachamama, Mãe Terra. Ora, se esse organismo tem humor, é capaz de sentir também o aroma da cana moendo no engenho, então ele não vai aceitar uma ofensa como essa que o capitalismo estimula e que essa sociedade vasta, que nos pega no mundo inteiro hoje, que até a China já tem essa mesma drogadição capitalista. Eu estou completando 67 anos, mas quando eu tinha 30, o maior comentário daqui do Ocidente é que lá na China não tinha esse papo de mercado capitalista. E as pessoas diziam, coitadinhos, mas como que eles vivem sem isso? Viveram muito bem até outro dia. Quando eles resolveram aceitar o bullying do Ocidente. E começaram a fazer isso com algumas famílias, gente. Não foi todo mundo. Eles não fizeram igual o Salles, assim que abre a porteira. Eles não abriram a porteira. O Salles, se fosse chinês, ia abrir a porteira. Mas naquela época, pós-revolução, o que aconteceu é que eles permitiram que algumas famílias pudessem ter negócio, fazer negócio. Foi a experiência de alternar uma vida controlada socialmente pelo Estado e uma possibilidade de começar a fazer a experiência capitalista, que era altamente suspeita e percebida como uma corrupção. Ora, se aqueles velhos comunistas conseguiram fazer uma coisa bacana, que foi escapar à experiência de uma sociedade corrupta, mas em algum momento ficaram curiosos de experimentar como é que era o barato, e agora eles estão metidos nessa tralha toda, que lugar do mundo nos resta de exemplo para a gente pensar outros modos de vida que não sejam os povos originários, que não sejam os nossos parentes que estão nos Andes,
os que estão espalhados pela América Latina, mas os que também estão na África. Na África, vocês já ouviram falar no Ubuntu, que é um sistema de conhecer e de saber a vida que implica complementariedade. Complementariedade. Tudo se complementa. Você não pode ter uma coisa sozinho que o outro não pode ter. Não tem essa possibilidade. Ela não existe na cosmovisão, ela não existe no horizonte daquelas comunidades humanas. Elas compartilham, inclusive, com os não humanos, uma dádiva da vida, a vida maravilhosa. Compartilhar com outros seres. Não é a gente sair massacrando todos os outros seres e achar que os humanos são o sal da terra. Eu tenho feito uma crítica dura a essa ideia, inclusive que ficou consagrada como direitos humanos. O Milor Fernandes dizia que alguns são mais humanos do que os outros, né? Porque ele tem muito direito, então ele é muito humano. Aí tem os outros que são sub-humanos. Então eles não precisam nem de direito, eles são tão pouco humanos que eles não precisam de direito. Então, nessa ideia que eu faço a crítica ao apelo dos direitos humanos, é que tem uma exacerbação do humano e pouco interesse no direito. Na verdade, não é o direito que está em questão ali, é o antropocentrismo. Essa fissura do Homo sapiens de devorar o mundo para que ele possa ir no supermercado e pedir uma tâmara ou um queijinho de búfala. Então, outro dia eu mandei uma mensagem para o Sapiens dizendo para ele: Sapiens, volte para casa. Se vocês sentirem que eu já falei muito, e agora já é 19h54, vocês podem me dar um sinal, tipo, balança um sininho. Ailton, é até difícil falar depois, né? Assim, a gente fica dividido entre a vontade de agradecer e pedir o boné e ir para casa pensar melhor sobre a vida e a vontade de instigar mais. Assim. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de estar trocando ideia com você para mergulhar nessa vontade de instigar mais. Eu queria te propor uma primeira questão. Quando a gente está falando muito de ontologias ou de mundos que estão relacionais, né, que estão baseados nessa noção de que todo ser vivo é a expressão da força criativa da Terra, né, da capacidade da Terra de auto-organização, e que nada existe sem que tudo mais exista, né? Você trouxe o Ubuntu, essa coisa do eu existo porque você existe, né? É uma forma absolutamente relacional de ser, de saber, de fazer, né? E configura... é uma configuração socio-natural, né? A interdependência radical de que nada existe se ela não está em relação com as coisas que a constituem. A Terra, então, é uma comunhão de sujeitos, ela não é uma coleção de objetos. Eu só posso viver de maneira que todos possam viver. A minha pergunta para você é o seguinte, para nós, e aí esse nós eu vou colocar como urbanos modernos, assim, que vivemos nos espaços mais marcados pelo modelo liberal, né, por essa ontologia do indivíduo, da propriedade privada, da racionalidade instrumental, do mercado, como você coloca. Para esse nós urbanos modernos é um desafio muito grande pensar e ser a partir dessa relacionalidade, né, dessa proposta de estar o tempo inteiro em relação. Porque nos exige desaprender essa civilização da desconexão, né? Essa civilização do economicismo, da ciência do indivíduo. São aspectos muito duros dessa filosofia que a gente nasce e vive boa parte do nosso processo reflexivo mesmo. Então a pergunta é mais ou menos como reaprender a interexistir com os humanos e os não humanos, né? Esse dever de recuperar alguma intimidade com a Terra para reaprender a arte de sentir com a Terra. Como fazer isso em contextos urbanos de grandes dimensões? E eu te pergunto isso não para transferir a responsabilidade, não para dizer que você teria a responsabilidade de tirar a gente dessa cilada,
mas porque não me parece claro, eu pelo menos não vejo nem nos pensamentos progressistas, mais progressistas, que eles estejam pelo menos próximos de compreender esse mandato. Mesmo os pensamentos mais progressistas que estão ligados a esse nós urbanos modernos, mesmo eles ainda não falam muito disso. E aí talvez um complemento a essa pergunta seja: você acha que é um movimento de oxigenação do pensamento progressista, e talvez seja um sintoma disso, estarmos recorrendo tanto a pensamentos, a você, nas lives, esteja fazendo tanta live, talvez seja porque a gente está um pouco identificando essa vontade de se reaproximar com uma filosofia nesse sentido? Se nós pensamos que essa transição está exigindo a nossa mudança de comportamento, de modos de estar agora, nessa geração, ela tem muito pouca adesão e muito pouca chance de acontecer. Mas se nós entendemos que a gente só precisa parar de empacotar o futuro, parar de produzir e encomendar mundos a delivery, talvez a gente consiga entrar no assunto. Entra no assunto. Nós não vamos fazer isso na minha geração, na sua geração. Talvez nós vamos convidar a geração das crianças que estão confinadas agora, de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, a começarem a se desfazer dessa tralha. E eu me aventei a dizer que uma parte desse esforço ele podia ser apoiado por nós, não mandando eles para a escola. Então, quer dizer, eu fui pretensioso, porque eu já adiantei um movimento da música. Um movimento da sinfonia é não devolver eles para aquela fábrica de salsicha. Se a gente não devolver eles para a fábrica de salsicha, a possibilidade de não ter salsicha depois é muito grande. E se eles tiverem a oportunidade de colocar primeiro a proteção neles, eles vão escolher melhor que mundo que eles querem. Talvez ainda vão ser condicionados a uma certa repetição, mas já vão apoiar a outra geração que virá depois deles. Eu acho que era muito interessante recuperar daquele sentido que você compartilhou agora, o entendimento do Ubuntu sobre a interdependência de tudo, de que se essa primeira geração fizer pelo menos um pequeno gesto, ela vai provocar todas as outras sequências. Se não fizer nem esse mínimo movimento, nós vamos continuar produzindo cidades, vamos continuar reproduzindo comunidades urbanas, vamos diminuir a possibilidade mesmo de um cara falar: agora eu vou sair daqui, porque ele já vai estar tão encaixado que não tem como fugir desse. Então você... O cachorro. A gente aguarda um bocadinho. O cachorro. Isso, eu vou aproveitar para falar que a gente está aqui reunindo os comentários do YouTube, reunindo as perguntas, para a gente começar já um bloco de perguntas do YouTube. Só aguardar um pouquinho o Ailton retornar. Eu fui pedir ajuda para o meu filho, para ele ver se uma turma que está latindo ali no quintal pode diminuir um pouquinho. Quer fazer a pergunta? Bom, então acho que eu vou começar já tentando trazer um pouco das perguntas do YouTube, já meio mesclado numa questão minha, assim.
Eu sou uma mulher com deficiência e estou me formando em pedagogia, e eu venho percebendo que a educação ela nunca foi, de fato, um lugar, por exemplo, para pessoas com deficiência que as acolhesse e que as desse qualquer possibilidade de fruição. Isso para muitas pessoas, mas para pessoas com deficiência é mais claro, né? Então, eu queria trazer aqui um trechinho do livro Caminhos para a Cultura do Bem Viver, que é um livro também que é do Ailton, né? É uma seleção de uma live que foi transformada em livro. Na página 20, ele fala assim: então, vamos pensar a educação como foi pensada até agora. Ela precisa ir além para poder ajudar a criar e construir seres humanos para uma terra viva. Seres vivos para uma terra viva. Talvez o dano que a gente tenha cometido contra o planeta no século XX é que a gente estava preparando técnicos e formando muitos técnicos. E a ideia era habilitar o humano para incidir sobre a vida da Terra. E aí, Ailton, eu fico pensando um pouco nisso, assim, de que a educação como a gente conhece hoje, ou ela forma técnicos, ou ela ignora os corpos que não produzem, que são os corpos com deficiência. E aí eu fico pensando que a pandemia, talvez ela possa vir como esse escancarador dos problemas, assim, né? Porque a gente percebe que essas ferramentas que a gente tem encontrado hoje como alternativas, elas também não estão dando conta. E elas estão provocando ainda mais essa evasão escolar. E aí eu acho muito interessante o modo de você pensar essa evasão como uma resistência mesmo a essa educação, né? E como isso é um não para esse sistema como a gente conhece hoje. E talvez no caminho seja a começar a preparar mesmo um modo outro de fazê-la, né? Um modo outro que não pertence a uma sala de aula fechada, que não pertence a um quadrado, que não pertence às cadeiras, né? Tem aquela historinha de que se a gente tivesse a possibilidade de viajar no futuro e alguém do passado viesse para o futuro e fosse a uma escola, a escola seria igual, né? Tipo, a escola é a única coisa que não mudou. O formato escolar é a única coisa que não mudou desde então. Então, eu fico pensando que talvez seja um caminho, assim, de fato, não voltarmos às salas de aula, mas encontrando outros modos de entender a educação e outros modos de contemplar a educação enquanto fruição com a natureza, né? A gente tem algumas perguntas aqui sobre essa questão de como ter esperança no futuro, de como inseminar a esperança nas crianças, sendo que a gente está lidando com esse luto extenso aqui, que não parece ter fim. A gente também tem algumas questões de como fazer com que as crianças se percebam enquanto potencial de mudança. Ou também alguma pergunta sobre como a gente pode entender a escola pública, que é uma conquista histórica e que é um direito, como a gente consegue encontrar caminhos para que isso seja mais emancipador, assim. E aí eu gostaria de adicionar mais camadas, além do emancipador, mas como que a gente começa a se perceber dentro das nossas lógicas, e como que a gente consegue identificar aonde a gente está colocando uma lógica muito predatória na educação. E como que a gente, no dia a dia, no cotidiano, consegue desativar essas lógicas, sabe? Como que a gente consegue ir observando na educação, por exemplo, básica, que é essa educação mais fundamental e que eu acho que é onde está tudo começando mesmo, né? Onde a gente começa a formar os técnicos na educação básica, como que a gente vai achando no nosso dia a dia e no fazer pedagógico os modos de desativar as bombas, sabe? Que a gente vai colocando nas crianças. Essa é uma reflexão, eu acho que perpassa um pouco das perguntas todas, porque a gente está com várias perguntas. Seu áudio está fechado, Ailton. Você abre? Obrigado. E são todas perguntas muito pertinentes ao roteiro que a gente vem observando juntos. Esse mundo que não mudou, essa escola que não mudou, se você trouxer alguém
do século XIX para cá, ele vai olhar e falar, a escola continua com a mesma configuração, ele deveria nos fazer observar o seguinte, é ali que reproduz o tipo de sociedade que nós somos. Quando eu usei aquela expressão que pode parecer um abuso, dizer que ela é uma fábrica de salsicha, eu estava só fazendo uma caricatura, porque essa sociedade que nós somos hoje, ela já passou por 2 grandes guerras no século XX. Parecia que tudo ia mudar. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava destruído. O mundo físico, assim, né, a infraestrutura do planeta estava toda arrebentada. Eles tinham jogado uma bomba sobre o Japão, entendeu? Assim, para acabar com o mundo. Então, assim, a Europa estava destruída. E não foram capazes de repensar o mundo podre que eles estavam embalando. Pelo contrário, radicalizaram na técnica. Aquilo que você lembrou, que investe tudo na técnica, investe tudo na técnica com um sentido superior agora, que é tecnologia. Quando a gente eleva o tom para dizer que nós estamos falando da tecnologia, a gente dá um salto no espaço, que é quando separa o processo de conhecimento, de produção do conhecimento, que é ciência, e se apropria desse conhecimento produzido e sequestra isso, e isso vira um recurso do mercado para toda hora produzir um treco novo, convencer a gente a consumir uma nova bugiganga, e no final da Segunda Guerra Mundial, o que eles estavam convencidos é que agora eles tinham a cura para todas as doenças, porque toda aquela experiência bélica tinha gerado tantas experiências sobre o corpo, que agora eles podiam manipular esse corpo, que eles podiam botar prótese para todo lado na gente, que eles podiam trocar o coração, que eles podiam fazer um monte de coisa com a gente. Foi a descoberta desses humanos de que eles podiam estender a vida de cada um, de acordo com a sua capacidade de investimento, o tanto que quisessem. Foi depois da Segunda Guerra Mundial e com as sucessivas guerras, que nunca parou, depois a guerra virou um contínuo, né? Eles descobriram que podia produzir guerra, tipo, igual você faz pastel. Tem guerra, agora tem centenas de guerras acontecendo no mundo por aí afora. Tem guerra no Afeganistão, tem guerra na Síria, tem guerra no Iraque, tem guerra para todo lado. Tem guerra ali na Colômbia, o governo da Colômbia está matando a população de lá, jogando bomba, arrebentando com tudo. Nós mesmos aqui estamos metidos numa guerra de baixa intensidade que é permanente, né? Alguém já cunhou esse termo, né? São as guerras de baixa intensidade que não param nunca. Elas acontecem o tempo inteiro. Não precisa mais você ter um evento assim que rebenta com tudo. Você pode manter uma matança ordenada no planeta. A própria pandemia, gente, eu não tinha tocado nesse assunto nesse sentido, mas ela é parte dessa acelerada dissociação do sentido de vida e natureza. É quando os humanos começaram a achar que eles podem criar a vida, podem ter uma vida independente da natureza, independente dos processos orgânicos, de tudo. A vida pode ser um artifício. E que o capitalismo é capaz de produzir isso, associado com a tal da disrupção. A ciência se bate, a malandragem capitalista se apropria da experiência e provoca mais uma esperteza. Para mim, é desse jeito que funciona a coisa, né? Enquanto nós estivermos reproduzindo a velha e oportunista sociedade que criou o formato da escola, da indústria, da reprodução, que isso que eu chamo de Fordismo, insere de tudo, e descobriu também que podia nos manter uma grande multidão excluída em torno
do aparente eixo de sucesso desse modelo e que nós todos excluídos íamos ficar olhando a cena com o maior desejo de ir lá para dentro, produzindo esse desejo o tempo inteiro, um desejo de sucesso, um desejo de participar daquele negócio. Então, assim, tem um modelo de sucesso que esse mundo artificial e, caberia dizer, antinatural, conseguiu forjar, e ele cria desejo. De novo, as nossas crianças que estão com 4, 5 anos de idade, que estão todas plugadas no WhatsApp, no Facebook, nas coisas todas de jogo eletrônico e tudo isso, eles estão sendo cooptados cedinho. Eles nem pararam de mamar na mãe deles, estão sendo cooptados já por um esquema desse virtual, por essa virtualidade de mundo, para que eles fiquem já plugados. Então, assim, nós temos que pôr em questão esse movimento que está acontecendo agora entre nós aqui e expandido com milhões de pessoas, que é todo mundo dependendo da web, dependendo da World Web aí, para poder comer, beber e dormir. Tem aquele filme, né? Comer, beber e amar, é isso? Agora eles inventaram um que é comer, beber e dormir na web. Então, assim, o neném está chateado, a mamãe pega um aplicativo, enfia na carinha dele, o neném dorme. A mamadeira do bebê. Então, assim, e isso é o mercado, gente. Aquilo que o Schopenhauer Yanomami chama de civilização da mercadoria. Eu gosto muito da poesia que antecede uma observação desse nosso querido Davi Schopenhauer Yanomami. O livro dele, A Queda do Céu, gente, é um manifesto contra toda essa ideia de uma civilização da mercadoria, onde a mercadoria é mais importante do que o ser humano, né? A pessoa é menos importante do que um artefato, uma coisa. E ele dá um exemplo muito original. Ele diz assim, eu observo que o homem branco, ele está falando de um cara de posses do mundo dos brancos. Um homem branco, ele tem o carro dele, e se a namorada dele estiver ao lado do carro e um sujeito pegar a namorada dele, ele não fica tão ofendido quanto se ela pegar o carro dele. Olha a observação genial dele, que os homens brancos, eles se ofendem mais com o dano que pode acontecer no carro dele do que qualquer dano que pode acontecer com uma possível companheira dele, seja ela uma namorada, a mulher dele. Ele usa esse termo aberto, dizendo, ele deixa o cara levar a mulher dele, mas não deixa levar o carro. É uma denúncia grave dessa... toca numa questão que é mesmo, para além de uma dependência, é uma substituição. Tem a ver com o processo mesmo, tem a ver com o processo cognitivo. Houve uma ruptura, onde aquela sinapse que tinha que relacionar ele com aquele outro humano parecido com ele, que pode até ser a mulher dele, ele mudou e agora ele põe aquilo no carro dele, ele põe aquilo no celular dele, na conta dele no banco, em alguma coisa que não tem vida. Então, essa transferência é assim, uma coisa que a gente observa no geral. Eu não entendo, por exemplo, por que um jovem, em qualquer cultura, tem que sair do meio
do povo dele, do ecossistema onde ele vive, para ir se especializar numa coisa totalmente fora do sentido da beleza, já que nós queremos também lembrar o sentido estético da vida, né? A gente não é robô. É por isso que a gente aprecia a vida. É por isso que a gente sente cheiro de garapa, sente cheiro de café, sente cheiro de jasmim, sente cheiro da chuva, quando a chuva cai no chão, quando está se preparando uma chuva. É porque a gente não é robô. Mas tem muita gente por aí vivendo como robô. E para não dizer zumbi, né? No sentido de alienação. Então, assim, a Zumbilândia está super populosa. Então, despertar para o sentido da vida, para os afetos da vida, vai exigir muito mais do que uma perspectiva pedagógica. Nós vamos ter que ir além do pensamento, digamos, que articula metodologia, que articula conceitos sobre transmissão da experiência, como transmitir uma experiência, como comunicar uma experiência. Nós vamos ter que ir além da comunicação para a gente escapar dessa armadilha de quando suspenderem o alerta da pandemia, todos os donos de escola, todos, inclusive das escolas públicas, porque eu queria lembrar o seguinte, gente, nós vivemos num país onde até o que é público é privado. O nosso sistema público da educação, ele parece que é público, mas ele tem um componente privado que é escandaloso, que é aquele que exclui a família, que exclui as famílias, os parentes das crianças, da gestão daquele espaço. Se uma escola não deixa que os pais, os irmãos, que os parentes daquela criança compartilhem a formação dele, essa escola, ela privatiza a experiência do contato com aqueles corpos, com aqueles afetos, e ele vai acontecer só num âmbito estatal. Então, assim, você tem um sistema estatal não significa que você tem um sistema público. Outro dia, num debate sobre as universidades, alguém lembrou disso, né? Estavam dizendo que nos Estados Unidos a maior parte das universidades são privadas. Lá tem um sistema muito sui generis, onde uma escola privada pode receber um aluno que estaria lá numa situação parecida com aquele que tem uma bolsa que vai para uma escola pública. Tem lá a complexidade deles. Mas a comparação que nos interessa aqui é o seguinte: a pessoa que estava conversando conosco disse, mas é bom vocês prestarem atenção se no Brasil vocês têm mesmo universidades públicas. Se as nossas universidades públicas são públicas, ou se elas são estatais. Até outro dia, a Vale do Rio Doce era uma estatal, mas isso não quer dizer que ela é pública. Tanto que a hora que eles decidiram, eles venderam ela. Vocês sabem que na década de 90, virando para o 20, muitas empresas públicas no Brasil foram privatizadas. Elas eram estatais e foram vendidas. Esse governo que está aí é louco para vender tudo quanto é coisa que é pública. É privatizar tudo. Eles querem privatizar Correio, querem privatizar o Banco do Brasil, querem privatizar tudo. Estão loucos para privatizar a Petrobras. Então, assim, um pedaço dela eles já venderam. Então, tem muita fúria em relação a esse campo do que é estatal e do que é público. Seria interessante a gente imaginar, principalmente nesse sentido do que nós estamos tratando aqui, que é como pensar uma possível passagem desse lugar distópico que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, para um outro momento
pondo em questão essa configuração de escola, de lugar da educação, e reivindicar uma ampla participação da sociedade nisso que nós chamamos de educação. Aí nós deixaríamos de despachar nossas crianças para um depósito de meninos e meninas e passaríamos a compartilhar não só a gestão disso, mas a própria experiência educativa, constituindo aquilo que a gente podia pensar que são comunidades de saberes, comunidades. Tem um termo que o José Pacheco usa, lá da Escola da Ponte, que ele chama de comunidade, eu acho que não é comunidade educativa, é comunidade, é uma experiência que é aberta e que supõe que a família e a comunidade, o entorno daquele sujeito que está sendo formado, né? Essa comunidade inteira participa da experiência, digamos, educativa. Não é uma coisa para especialista. O problema da nossa sociedade é que a gente tem especialista em tudo, inclusive especialistas em criar crianças e formar crianças para virar adultos bem adaptados ao sistema capitalista. E seria interessante que esse debate fosse feito com os educadores, com essa imensa classe de professores espalhados pelo país afora que andam sendo constantemente ofendidos publicamente. Eles são avacalhados publicamente. Então, eles deveriam ter a coragem também de dizer, então, nós queremos discutir qual é a nossa função social. Se é de continuar empacotando para o futuro, se nós somos os empacotadores do futuro, ou se a gente quer botar em questão a escola. Seria fantástico se a gente aproveitasse a pandemia para promover uma ampla discussão de todos os sindicatos de professores. Todos os sindicatos de professores deveriam ser instigados a abrir debates sobre o lugar da educação, não como uma reivindicação trabalhista. Botar em questão o lugar da educação como uma questão social, como um paradigma. Tipo assim, e aí? Já disseram que professor não vale nada. Então a gente quer botar em questão que educação é essa que nós estamos entregando. Bom, a gente está com muitas perguntas aqui. Provavelmente não vamos conseguir fazer todas, então a gente agradece a participação bastante animada do pessoal. E a gente vai aqui, à medida do possível, condensando algumas, juntando perguntas que se aproximem, vai passando para o Ailton, mas dificilmente a gente vai conseguir passar por todas. Ailton, eu queria ler uma pergunta da Carla Cristina Souza, que ela diz assim: Ailton, querido amigo, dentro desse contexto, você precisa falar um pouco sobre o conceito de florestania, a pedagogia das florestas. E ela o saúda, né, Ereré. E aí eu queria que a Lua tenha um bloco de perguntas para você assim que você terminar essa. Se você puder falar um pouco então da florestania, por favor. Essa experiência da florestania ela tem uma potência, tem um sentido maravilhoso, que é transitar entre a experiência da cidadania que se institui a partir de um conjunto de avanços e de despertar de consciência, né?
um sujeito que se percebe nesse campo da reivindicação e da produção de sentido cidadão, ele está profundamente vinculado com aquele lema lá atrás, igualdade, fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade, que é o lema da Revolução Francesa, e que, se você recuar mais na história, ele está profundamente ligado com a própria ideia da polis, da cidade, da cidadania, aquela coisa grega. Então, cidadão é um longo processo de reivindicação de um mundo onde a presença e a participação compartilhada de decisão, de governança e tudo, implica ampla participação, implica que todos estejam habilitados, ninguém fica fora. O aperfeiçoamento da democracia no mundo ocidental, ele projetava uma constante ampliação desses direitos, que incluiu o direito de voto, o direito das mulheres. Teve um tempo que quem tinha o direito de votar era só quem tinha uma grana, tinha um tanto de riqueza, uma fortuna. Depois, primeiro eram só os homens, era só homem branco, rico. Aí depois foi se distribuindo. Isso é uma expansão do entendimento de cidadania, que alcança não só as desigualdades no campo econômico, mas alcança também na questão de gênero, quando as mulheres finalmente são admitidas como possíveis donas de um voto. Tem uma mistura de oportunismo masculino, né, nessa história toda, e de malandragem, de conceder que as mulheres também possam votar. Mas a expansão, né, desse campo da experiência da cidadania, ele ficou limitado, gente, ele ficou restrito a essa a esse grande essa grande avenida constituída por um tipo de cultura que acha que precisa submeter a natureza, erguer a polis, erguer a cidade, e a cidade ela existe em confronto com a paisagem, com a natureza. Você pode derrubar uma montanha para construir um prédio, você pode aterrar uma parte do mar para avançar um aeroporto, para construir alguma coisa. Você pode sair derrubando tudo para fazer o aterro do Flamengo, por exemplo. Todo mundo bate palma. Ah, genial, o aterro do Flamengo. Ah, genial, fizeram um aeroporto em cima de uma ilha na Coreia, no mar do Japão, não sei o quê. Então, toda essa naturalização dessa violência contra a paisagem e contra o corpo da terra, ele é a dinâmica cidadã, é a cidade. Como nós iniciamos um movimento na década de 80 com povos que vivem dentro da floresta, ribeirinhos, seringueiros, Chico Mendes liderando a reclamação do povo que vivia dentro daqueles seringais, trabalhando em condição subhumana, com grandes latifúndios, dizendo que aquilo era propriedade dos bancos daqui do Sudeste, e de banqueiros e de outras fortunas nacionais que usavam a posse grilada daqueles imensos latifúndios na floresta para dizer que tinham posse, para manipular a economia aqui fora. Quando o Chico Mendes e os trabalhadores da floresta se ergueram para denunciar essa desigualdade, e o povo indígena também, porque os Runiquim, os Caxinauá do Acre, os Ujiauanauá, os Poianaua, todos eles viviam também em condição de servidão dentro de grandes áreas de floresta, trabalhando lá subjugados por patrões malandros que estavam em Belém, alguns estavam em Londres ou Nova York, mas muitos deles na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro também, seus escritórios lá administrando coisas que não eram deles.
E como o Estado brasileiro sempre jogou numa composição muito delinquente com essas fortunas, a ideia é que eles iam reclamar a propriedade daquelas florestas e iam ser indenizados. Tinha uma jogada, inclusive, de comprar aquelas terras deles para fazer reforma agrária e dar glebas de 100 hectares para cada família. A gente se rebelou contra isso e dissemos, não tem essa de vir recortar a floresta para reproduzir o sistema injusto que mata os rios, que preda tudo. Nós queremos viver dentro da floresta. Eu acredito que vocês já ouviram a inspiração que Chico Mendes teve, perguntando numa Assembleia Indígena no Acre para as lideranças indígenas o que é uma terra indígena. Como é que vocês conseguem ter uma terra indígena? E nós explicamos para ele que dentro desse contexto da questão colonial, os povos indígenas sempre resistiram a partir de um entendimento do território, que a gente nunca quis uma reforma agrária. Reforma agrária é coisa de fazendeiro. Entendeu? Alguém dizer, não, reforma agrária é coisa de sem terra. Não, eu não creio que o sem terra queira aquela reforma agrária do INCRA, aqueles 100 hectares do INCRA. Aquilo lá é picotar a terra e é expandir essa experiência cidadã, né? A florestania, ela é o contra... vamos dizer que a florestania é a evolução da experiência cidadã, ampliando o entendimento de que a verdadeira cidadania supõe você viver bem com a natureza. É o bem viver com a natureza e não contra a natureza. Então, a gente encontrou de novo, com a pergunta dessa nossa querida Carla, uma convergência para o tema do Sumac Calçai. Então, assim, florestania é Sumac Calçai. Florestania se associa com a ideia do Ubuntu, que tudo está relacionado. Aquela vida dentro da floresta não significa atraso, não é regredir para lugar nenhum, não. Tem muita gente que pensa, mas nós vamos sair das cidades e vamos todo mundo para a floresta. Por favor, fiquem onde vocês estão, mas transformem esse lugar num lugar bom para viver. Porque as cidades hoje são sumidouros de energia, são sumidouros de tudo. Toda matéria-prima que uma cidade consome é extraída de outro lugar. A cidade é um sumidouro. Você constrói Belo Monte para manter uma cidade. Você constrói as hidrelétricas para suprir cidade, shopping, essa tralha toda que implica na metrópole, né? O entorno das grandes cidades poderiam começar um grande processo de jardinagem até que toda a produção desses entornos, dessas cidades, se constituísse num aroma tão agradável que a experiência da florestania não seria exclusiva de quem vive no Cerrado ou na Amazônia, mas ele seria também de quem vive num lugar habitável, e não no túmulo do samba, como dizia a música. Ailton, a gente está se encaminhando para nossas últimas perguntas, e aí a gente tem uma pergunta sobre o bem viver. Você acabou que meio que respondeu já algumas delas, mas eu acho que seria legal trazer mesmo assim. Então, eu vou dividir, são 4 perguntas, então eu vou dividir 2 agora e 2 para a gente encerrar, tá bem? A primeira que a gente tem é da Leandra Cardoso, e ela diz assim: perdemos a noção até do que é saúde. Como lidar com um corpo adulto cego da sua própria construção miserável consumista? Como acender esse organismo sem sucumbir e sim se responsabilizar e mudar? E aí eu também vou trazer já do Gabriel Rodrigues, que ele pergunta como o Ubuntu e o bem-estar se complementam. E aí depois tem mais 2 e a gente vai se encaminhar para o final. Eu insisto muito em pensar que esse corpo adulto ele pode ajudar
fazendo uma ponte entre aquele corpo saudável que ainda não foi neutralizado, que ainda não foi cegado no sentido sensorial, por todo esse aparato que a gente já denunciou ao longo da nossa conversa. A gente não pode jogar esse adulto fora. Nós vamos ter que usar ele como adubo. Vamos chamar esse adulto para ele ser voluntário adubo. Então a gente vai ter um corpo adulto adubo ou ponte, para que a experiência como acender esse organismo sem sucumbir e sim se responsabilizar e mudar. Ajudando ele a ser ponte. Pode ser uma experiência muito desafiadora, mas ele implicaria em muitas atuações, em muitos trabalhos. Ele tem a ver com a outra pergunta que está lá embaixo, que é como imaginar experiências dialógicas e inspiradoras para trabalhar, por exemplo, num campo como esse do programa Educativa, né? E dos museus, porque cada vez mais os museus têm sido obrigados, são chamados a assumir, para além daquelas ideias demarcadas do museu que tínhamos até o século XX, hoje os museus são convocados a cumprir no campo da cultura, no campo da arte, no campo da produção de novos conhecimentos também sobre a sociedade, sobre nós. Então, é muito interessante que, por exemplo, a gente imaginasse uma ação que convocasse esses corpos adultos conscientemente, né? Uma convocatória mesmo. Tipo assim, a gente quer convidar quem quer ser ponte. A gente quer convidar quem quer ser adubo. Né? Alguns vão sentir a vontade para ser adubo. Outros vão falar, não, adubo não. Eu quero, no máximo, ser ponte. Tudo bem, a gente está precisando de ponte, precisando de adubo, para que a gente possa provocar aquele outro movimento que é de convidar os professores para botar em questão por que eles têm que ir para uma sala de aula alienar as crianças do viver, do bem viver. Porque os professores, na verdade, são contratados para operar como uma cunha entre aquele corpo vivo, né, e aquele corpo que foi chamado de corpo adulto cego da sua própria construção. Né? Então, assim, se a criança está ciente de que seu corpo está em construção, que ele é um ser em constituição, e o professor se instala entre aquele corpo e a paisagem e vai enquadrar ele, vai formatar ele, a direção de uma escola não faz outra coisa senão cobrar do professor que ele enquadre o menino e a menina. Se o professor não enquadrar o menino e a menina, ele não é um professor. Entendeu? Que isso? Você tem que enquadrar aquele menino. Então, assim, se o professor virou forma para enquadrar meninos, esse professor tinha que pensar o que ele está fazendo. E quem sabe ele podia virar um adubo. Então, a gente podia criar um centro de compostagem, onde a gente faz adultos virar adubo ou pontes. Seria uma experiência muito interessante. Tem que pensar. Chama o pessoal que lida com arte cênica, com teatro. Faz experiências. Cria uma dramaturgia sobre isso, onde as pessoas que estão numa experiência social alienante são convidados a virar ponte e adubo para uma outra sociedade que a gente aspira. Porque às vezes as pessoas ficam falando assim, eu estou desesperado, está tudo uma desgraça, não dá para pensar, não dá para ter esperança. É claro que dá para ter esperança. A esperança ela é invocada exatamente quando tudo parece
que já deu, que não tem mais o que fazer. É aí que é a hora de você ativar esse dispositivo maravilhoso, vital, que é a esperança. E, a partir dele, tem insight, tem ideias sobre como lidar com nós mesmos. A pedra no caminho, gente, aquela do Drummond, somos nós. A gente tem que chamar a pedra que está no caminho para conversar. E se ela é esse corpo adulto, cego da sua própria construção, né? Ele virou um miserável consumista e reproduz isso, então ele é a pedra. Então vamos chamar essas pedras. Ó, vamos ver o que a gente vai fazer aí, uma compostagem, uma ponte. Sim. Só uma pequena correção, eu falei bem-estar sobre a pergunta, mas era bem viver, mas eu acho que todo mundo entendeu. Sim. E aí também, Ailton já acabou respondendo a pergunta de Isabela Godoy e de Maria Botelho, né? Que Isabela Godoy pergunta: como você acha que essa união ou expansão de um paradigma biocêntrico em defesa de natureza pode ser incorporada na realidade do Brasil? E aí a Maria Botelho pergunta de que forma os museus podem contribuir com a cultura do bem viver. Pode nos apresentar experiências geológicas inspiradoras? E aí Ailton acabou tocando no ponto dos adultos adubos. E aí eu gostaria de fazer também uma camada outra de pensar a educação enquanto uma germinadora também, né? De uma educação que espalha sementes germinadoras. E sementes que se germinam a partir das conversas, a partir dessa oxigenação que a gente vem tendo. E aí eu acho que é isso. Se o Ailton quiser comentar um pouco mais sobre as perguntas de agora. Posso só emendar mais uma camada na sua camada, Lu? Sim. E aí eu acho que aí a gente vai para falar de encerramento, né? Ailton, como a experiência da educação, com toda essa reflexão que a gente vem acumulando na conversa hoje, como é que ela se propõe a criar mundos no sentido de dessas narrativas, né? A criação de mundos são as narrativas que falam sobre nós aqui no planeta Terra, assim. E como é que você vê hoje o papel da educação nessa criação de mundos ou no adiamento do fim do mundo a partir dessas grandes histórias, assim? Como é que a gente continua contando história para suspender o céu e adiar o fim do mundo? Talvez a gente esteja sendo desafiado agora tanto a pensar em sementes que vão germinar esses mundos, quanto numa narrativa que anima pensar esses mundos. Porque muitas observações sobre mundos que foram sonhados e que foram instituídos como um desejo, eles foram pensados, primeiro eles foram desejados e foram depois verbalizados, né? Foram instituída uma narrativa sobre esse mundo. Quem sabe essa matéria que nós temos precária, que às vezes nós não queremos nem olhar para ela, essa sociedade complexa demais, apontando para uma espécie assim de erosão radical do sentido de compartilhar a vida, uma intolerância, né, beirando assim aquilo que um cientista social poderia chamar de caos social, porque isso está se repetindo em muitos lugares, não é só aqui no Brasil. Vocês viram
as batalhas campais nos Estados Unidos com Vidas Negras Importa. O pau está quebrando na Colômbia, no Chile, na América Latina, na Europa também, e na França o pau quebrou outro dia, na Inglaterra também. Então, assim, tem uma exasperação no ar. Se a gente olhar tudo isso como um fim de mundo, talvez a gente devesse começar a pensar toda essa produção, por mais que ela seja uma distopia, pensar essa produção como matéria a ser processada. A imagem da ponte e a imagem do adubo, ela tem a ver com isso. Você só produz adubo quando você pensa em cultivar jardins. E você pensa em pontes quando você quer estabelecer conexões, relações, quer criar essas inter-relações, né? Provocar essas possibilidades. Então, quem sabe, nesse tempo de tanta distopia, o que a gente pode extrair é uma capacidade de contar história sobre o mundo que nós queremos. Construir essas narrativas. Vamos imaginar que os nossos ancestrais foram capazes de contar histórias que nos animaram a vir até aqui. Agora nós temos o desafio de contar histórias que façam com que as futuras gerações, os que estão agora aqui, os que virão depois, se animem também a configurar esses mundos, que sejam mundos acolhedores, que sejam mundos afetivos, porque as experiências que a gente teve até aqui, elas já nos ensinaram muito sobre o tipo de mundo que a gente não quer. Então, quer dizer, a gente já tem a metade da lição feita. A gente vai ter que fazer a outra parte da lição. E essa conversa nossa, ela convoca demais o pessoal da educação para entrar no jogo. Todo esse universo que a gente chama de educadores, gente, que vai desde o pessoal que faz a gestão da coisa, da experiência da educação como sistema público, até aqueles que estão no campo das pesquisas, né, que estão desenvolvendo outras observações pedagógicas, que estão relacionando as orientações que já aconteceram por gente como Paulo Freire, como outras experiências de educadores em diferentes lugares do mundo, né? Sendo que o Brasil é muito privilegiado nesse campo, né? Parece que a gente só não fez tudo virar um jardim por pura falta de atenção, de envolvimento e de cuidado, né? O centenário do Paulo Freire está sendo uma oportunidade de muita discussão sobre o quanto o Brasil poderia já ter avançado de verdade, mas talvez esse encontro nosso tenha também trazido uma nova observação, que é o seguinte: será que no Brasil a gente não confunde educação pública com educação estatal? Porque quando a gente tem um governo ruim, a gente tem uma péssima educação. Quando a gente tem um governo bonzinho, a gente tem melhor educação. Será que isso não significa que isso é uma educação estatal? A educação não deveria depender de governo, de quem é o cara que está no governo. A educação deveria ser uma experiência continuada, amplamente envolvida na vida comunitária, social, a ponto de nenhum governo poder incidir
sobre a experiência mesma direta do que é a prática educativa. Porque se o poder político puder ingerir nisso, interferir nisso, nomear reitor, nomear diretor, se isso for assunto para prefeito, se isso for assunto para político, nós estamos sempre sujeitos a um desastre. E pensar, no Brasil nós temos educação pública ou a gente tem educação estatal? É uma pergunta que eu queria deixar para vocês, para a gente ir pensando, tá bom? Sim, acho que não poderíamos terminar com uma pergunta mais complexa e importante quanto essa. A gente se encaminha, então, para o final, Ailton, agradecendo muito a sua presença, a presença de todo mundo que está aqui, do público, de todo mundo que está nos bastidores da Educativa. Agradecendo as intérpretes de Libras, a Janaína e a Aline, e deixando o convite para as próximas rodas. A próxima roda que a gente vai ter é uma roda com a Gisele Bigeman, com o tema Museus e Estudos Educativos no Meio Digital, no dia 12/5, às 19 horas também. Vitor, tem mais algum complemento? Não, acho que é isso. São os agradecimentos, o convite para a semana que vem a gente está aqui de novo para conversa com a professora Gisele Bigeman. E Ailton, o português, né, não é suficiente para expressar a nossa gratidão pela sua presença aqui hoje, abrindo os trabalhos para a gente. Muito obrigado. Todo mundo. Gratidão, queridos. Nós vamos ficar um pouquinho aqui depois de terminar o programa? Depois de sair do ar?